Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre cosmovisão cristã e nessa oportunidade nós vamos tratar da cosmovisão cristã e a política. Fique comigo nos próximos minutos, nós vamos abordar essa temática. A esfera pública, por um longo tempo, principalmente aqui no Brasil, acabou sendo dominada por pessoas que possuíam uma cosmovisão diferente de uma cosmovisão cristã. Infelizmente, a igreja, os cristãos, por um longo tempo, ignoraram a política, achando que ela se tratava de um campo no qual o cristão não deveria se envolver. Esse é um engano, um equívoco muito grave, porque nós fomos ao longo do tempo deixando que a esfera política fosse dominada por pessoas que não temessem a Deus e, em muitos casos, por pessoas que nutrem um antagonismo exacerbado em relação à cosmovisão cristã. Diante desse fato, nós devemos pensar de que maneira que o cristão deve agir, interagir e exercer os seus direitos de maneira direta e indireta na esfera política. O cristão jamais ele deve ignorar as decisões políticas, porque as decisões políticas afetam a nossa vida de maneira direta e indireta. Diante disso, nós, como cristãos, devemos compreender que temos um papel relevante nas discussões políticas, seja desde a nossa participação em associação de pais, em associação de moradores, até como ocupando cargos no legislativo, no executivo e assim por diante. O cristão, ele não deve jamais se furtar da sua responsabilidade de compreender aquilo que está acontecendo na esfera política e tomar decisões, fazer suas escolhas a partir de uma cosmovisão cristã. Nessa oportunidade, nós vamos tratar de alguns aspectos bem específicos sobre o assunto para nós compreendermos de que modo que o cristão ele pode e deve lidar com as questões políticas do nosso tempo. O primeiro ponto que nós devemos entender é que toda pessoa, independente dela ser cristã ou não, ela possui uma participação na esfera política. Isso porque a política faz parte do convívio de uma sociedade. A política esteve presente desde os primeiros agrupamentos humanos e ela foi evoluindo, mudando em algumas formas, em alguns aspectos, até chegar à estrutura que nós possuímos hoje. O filósofo grego Aristóteles, ele escreveu dizendo: "É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político." O que exatamente Sócrates estava querendo, ou melhor, Aristóteles estava querendo dizer com essa afirmação? Ele quis dizer objetivamente que o ser humano não é como um átomo isolado. O ser humano, ele não é um ente que não possui relação com os seus pares. Pelo fato do ser humano ser um ente que possui relação com seus pares, essas relações são estabelecidas a partir de direitos, de deveres e assim por diante. Ou seja, estabelece-se então relações públicas, estabelece-se então relações políticas. Então, o que se propõe a partir dessa colocação do Aristóteles é que o homem só existe dentro de um campo de relações humanas que o constituem e permite seu desenvolvimento, florescimento e transformação. Isso é bastante interessante porque o desenvolvimento da humanidade, o florescimento da humanidade e a própria transformação, seja ela individual ou coletiva, ela acontece a partir das relações que nós estabelecemos com os nossos pares. E essas relações, elas são estabelecidas em decorrência dos interesses dos indivíduos ou grupos, das necessidades individuais ou de grupo
e das vantagens, sejam elas individuais ou grupos, que são possíveis pelo fato de o ser humano ser um ente que pensa e raciocina. Então, a palavra política, em termos sociológicos, ela significa o processo social através do qual o poder coletivo é gerado, organizado, distribuído e usado nos sistemas sociais. Então, observe que a política, ela surge de uma necessidade, né, de que os membros de uma determinada sociedade decidam em conjunto qual é o melhor para a vida coletiva. E isso, então, essas decisões a partir de uma necessidade, ela perpassa pelas negociações e os acordos, ou seja, há negociações para se estabelecer acordos, e isso é o que caracteriza a política, né? E se estabelece regras de convivência, direitos e deveres, organização social e hierarquia de funções que os indivíduos exercem dentro dessa sociedade, né, no qual ele convive. Então, tudo isso, né, essas negociações, esses acordos, essas regras de convivência, esses direitos, esses deveres, tudo isso reflete as cosmovisões dos membros de uma sociedade. Isso porque todos os seres humanos que participam, né, da vida social, eles agem a partir de uma cosmovisão, ou seja, eles possuem suas crenças fundamentais, nas quais essas crenças fundamentais são responsáveis pelo modo como eles enxergam o mundo, pelo modo como eles enxergam a sociedade, pelo modo como eles enxergam as relações humanas. E é interessante porque em algumas sociedades mais homogêneas em relação às cosmovisões, há uma certa homogeneidade em relação aos próprios acordos, aos próprios direitos, deveres e assim por diante. Numa sociedade como a brasileira, por exemplo, na qual há uma pluralidade de cosmovisões, é evidente que esses acordos, essas negociações, o estabelecimento das regras de convivência, estará sujeita a um debate político muito mais amplo, muito mais profundo, porque nós estamos falando de inúmeras cosmovisões que precisam chegar a acordos razoáveis, né, sobre regras, sobre moralidade, sobre éticas, sobre direitos, sobre a organização social, sobre as diretrizes educacionais e por aí vai. E aí é que entra o papel do cristão de exercer o seu direito político, de dar a sua opinião, de participar do debate público para que a sua voz seja ouvida e os seus interesses sejam atendidos. Não há nada de errado com isso. Isso se chama participação na esfera política, que é um direito de qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão pode participar, expor as suas razões, né, a partir dos fundamentos da sua cosmovisão, e aí os acordos vão ser determinados a partir, então, das negociações. Então, os seres humanos, eles participam da vida social, eles agem, eles decidem a partir de uma cosmovisão, e o modo como eles avaliam os argumentos de seus oponentes e também constroem os seus próprios argumentos, se fundamentam, portanto, em suas crenças, ou seja, no modo como eles enxergam o mundo. E aqui há um ponto muito interessante. A arena política, a esfera política, ela não é neutra em relação a cosmovisões. Por mais que nós venhamos falar de um Estado laico, isso não significa que o Estado seja arreligioso, ou seja, os membros, os agentes, os que participam das decisões políticas desse Estado, eles são orientados por uma cosmovisão. E isso não tem nada de errado, porque essa diversidade de cosmovisões vai buscar
um acordo, né, para que os rumos do Estado sejam o melhor para todos. Então, quanto maior a participação de um determinado grupo político, né, que possui uma cosmovisão, maior chance será de que aquilo que ele pensa seja, digamos, a base norteadora para as decisões políticas. Por esse motivo é importante que o cristão participe das discussões públicas para expor as suas razões e também poder, juntamente com os demais, decidir sobre o futuro da nação. Então, observe bem, a esfera política é um espaço para a participação de todos os indivíduos, desde que haja a questão do respeito mútuo, mas é um espaço aberto para a participação de todas as pessoas. Um segundo aspecto muito importante relacionado à discussão política é a distinção necessária entre o Estado e o governo. O Estado é toda a sociedade política, incluindo o governo. O governo é principalmente identificado pelo grupo político que está no comando de um Estado. O Estado possui as funções executiva, legislativa e judiciária. O governo, dentro da função executiva, se ocupa em gerir os interesses sociais e econômicos da sociedade e, de acordo com sua orientação ideológica, estabelece níveis maiores ou menores de intervenção. Então, de acordo com as escrituras sagradas, a instituição dos governos é divina. O próprio Deus, quando o povo de Israel estava indo em direção à terra prometida, peregrinando pelo deserto, nós vemos quando Deus orienta em Deuteronômio 16, 18 ao 19, dizendo: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não torcerás do juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas ou subornos, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento, por exemplo, lá no primeiro livro de Samuel, nós vamos encontrar o relato bíblico quando Israel pediu a Deus um rei. E Deus atende ao pedido do povo, né, e ordena para que o profeta Samuel, então, ungisse um rei. E Samuel, então, unge Saul como o rei de Israel. Esse período, ele passa, então, de um governo teocrático, do governo divino, para um governo monárquico, onde a liderança, o governo, era exercido pelo rei. Então, essa alteração, ela trouxe consigo algumas mudanças, né? Porque a Bíblia mesmo, ela vai estabelecer lá em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, e depois 1 Samuel 8 e 11, quais seriam os deveres e os direitos de um rei. E quando nós olhamos para esses textos e para outros mais, né, nós vamos perceber que no decorrer da monarquia de Israel, né, nós percebemos que cada rei ele passou a agir de maneira diferente quando ascendia ao trono. Quando ele chegava ao trono, você percebe que havia uma mudança no modo como ele conduzia a nação de Israel. Você vai perceber isso, por exemplo, no período da monarquia unificada, que foi do período que vai de Saul, Davi até Salomão. Você percebe que esses três reis possuem perfis de governabilidade diferentes uns dos outros. Por quê? Porque o exercício do governo, e aqui nós estamos falando do governo, da pessoa que lidera, dos seus ministros, né, é reflexo das suas crenças e valores morais e espirituais. Então o Estado, ele é em si, né, aquilo que nós falamos anteriormente, é toda a sociedade política. Então o Estado ele é composto de funções
executivas, legislativas, judiciários e por aí vai. Quando nós falamos de governo, o governo é aquele que exerce a função executiva, é aquele que administra o Estado e pode, de alguma maneira, colocar, né, propor algumas mudanças e até definir alguns métodos de governo. Então, as políticas de um Estado, as leis, dentre outras coisas, elas refletem o tipo de governo, né, e os governantes que foram constituídos. Isso porque o Estado ele é dirigido por governantes, e isso significa dizer que se o Estado não for bem conduzido pelos governantes, né, os resultados, infelizmente, podem ser desastrosos, porque há áreas do Estado, há segmentos do Estado, no qual os governos possuem uma influência muito direta, um poder de decisão muito direto, e essas áreas podem ocasionar mudanças significativas, seja no plano econômico, no plano cultural, no plano religioso, no plano educacional e por aí vai. Então essas decisões muitas vezes podem gerar impactos muito positivos dentro do Estado, assim como podem gerar impactos muito negativos dentro de um Estado, a depender da cosmovisão pela qual esse governo é orientado. Então, diante disso, a cosmovisão dos seus governantes diz muito sobre quais práticas eles podem implementar e quais ideologias que irão nortear as suas decisões, quais são as ideologias que irão guiar as decisões que eles tomam em relação aos destinos do Estado. Então, isso, diante dessa realidade, desse quadro, nós devemos ter em mente que os cristãos devem fazer a escolha, né, de seus governantes orientados por uma cosmovisão cristã. Ou seja, nós como cristãos devemos avaliar a qualidade moral e intelectual daqueles governantes que estão se propondo, né, a ocupar os cargos e as lideranças a partir dos valores cristãos. Não há pecado, não há nada de errado em nós estabelecermos critérios morais e espirituais a partir de uma cosmovisão cristã para fazermos as nossas escolhas políticas. Ou seja, diante disso, eu e você como cristãos temos responsabilidades para com os destinos da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, das nossas escolas, do nosso bairro e assim por diante. Por esse motivo, nós como cristãos devemos, ao fazer nossas escolhas políticas, ao votar em alguma liderança política, comparar o comportamento, as propostas, né, desse candidato com a cosmovisão cristã, com as nossas crenças e com os nossos valores. Isso eu não estou me referindo a um valor denominacional de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. Não é esse o ponto. O ponto aqui é nós olharmos para aquele candidato e compararmos com aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. E a partir disso, nós tomarmos as nossas decisões. Até aqui nós buscamos compreender o que é a política e a diferença entre o Estado e o governo. Eu acredito ser fundamental nós compreendermos ainda nessa discussão o que é a esfera pública como o espaço de razões. Quando nós falamos em esfera pública, nós estamos falando, nos referindo, portanto, ao espaço no qual os assuntos políticos eles são discutidos e debatidos por aquilo que nós chamamos de atores públicos ou privados. E aí a pergunta é, por que a esfera pública é um espaço de razões? Quando nós falamos em razões, né, e nós usamos a palavra razões no plural, nós estamos dizendo que nessa esfera pública, né, são apresentadas e debatidas as mais diferentes justificações, argumentações, pressupostos e por aí vai. Ou seja, os inúmeros entendimentos que os indivíduos têm sobre
vários assuntos em relação à convivência na sociedade, esse é o espaço no qual os indivíduos podem expor as suas ideias e fazê-la de modo a não sofrer nenhum tipo de constrangimento. Então, na esfera pública, as pessoas elas podem participar, seja falando, seja ouvindo, seja votando, seja abstendo-se de votar, e ainda sua participação ela pode ocorrer ainda de maneira direta ou indireta. Atos 17 e 19, nós vemos um exemplo bastante claro de um debate que ocorreu na esfera pública, quando o apóstolo Paulo ele foi até o Areópago, né, que nos tempos do apóstolo Paulo era uma espécie de centro intelectual, no qual as pessoas elas poderiam fazer defesas acerca das suas teses, acerca das suas teorias, das suas ideias, sejam elas religiosas, teológicas, filosóficas, políticas e por aí vai. No caso do apóstolo Paulo, nós vemos ele lá no Areópago fazendo uma extensa, defesa da sua fé, na qual você percebe que no discurso dele, ele vai apresentar razões que justificavam a pregação do Evangelho. Então, a esfera pública como espaço de razões não pode ser ignorado pelos cristãos. Necessitamos participar dela, precisamos de pessoas preparadas em uma cosmovisão cristã abrangente para apresentar razões morais, científicas, políticas, sociais, culturais e econômicas sobre os mais diversos assuntos. Não podemos deixar que esse espaço, e nisso nós incluímos especificamente o ambiente político, seja ocupado por pessoas que são ideologicamente contrárias à nossa cosmovisão e elaboram planos e projetos que atentem contra os nossos valores. Então, observe que uma das funções do governo é garantir a liberdade para que todas as pessoas, todos os cidadãos, eles possam participar da esfera pública, tendo garantidos nessa esfera os seus direitos, as suas liberdades e o respeito em relação às suas opiniões. E quando nós falamos em respeitar a opinião, não significa concordar com elas. Você pode respeitar a pessoa que expõe uma determinada opinião sobre os mais diversos assuntos. E esse respeito é uma obrigação de todas as pessoas, o respeito, o tratamento igualitário, o respeito pela pessoalidade, enfim, isso é um dever de todas as pessoas. Agora, respeitar uma opinião não significa necessariamente concordar com ela. Você pode respeitar a pessoa e a opinião dela, mas você pode apresentar argumentos contrários, tentar convencê-la acerca das suas opiniões. Então, a igreja primitiva, na igreja primitiva, e muitos cristãos ao longo da história, infelizmente, tiveram os seus direitos cassados, foram perseguidos na esfera pública. Muitos deles sofreram prisões, sofreram açoites, foram queimados na fogueira, foram martirizados. Isso porque as opiniões dessas pessoas elas acabavam destoando daquilo que era aceito pelas autoridades do seu tempo. Isso ainda ocorre, infelizmente, em muitos países na qual impera a tirania, um governo totalitário e por aí vai. E não somente nesse país, mas nós estamos vendo isso ocorrer, infelizmente, no Ocidente também. Então, um exemplo disso, recente, um adolescente no Kentucky, nos Estados Unidos, não recebeu o seu diploma de formatura porque o discurso dele exaltava a Jesus. Então veja que o direito da pessoa expressar a sua opinião,
as suas crenças, seus valores, está sendo tolhido em muitos lugares, infelizmente, nos países denominados de países democráticos, né? Então, por esse motivo, né, a presença de cristãos comprometidos com a cosmovisão cristã e alinhados aos valores cristãos é tão importante na esfera pública, na esfera política. Ou seja, não é para fazer desse espaço um lugar, digamos, de proselitismo religioso, mas um espaço no qual ele pode defender os seus valores e ter a garantia do Estado de que não será perseguido em decorrência das suas crenças e dos seus princípios. A cosmovisão na esfera pública. Então, é claro que esse tema ele é bastante abrangente, mas eu quero focar basicamente na atuação daquelas pessoas que foram escolhidas para atuar diretamente na política, que é uma área da esfera pública. Então, quando nós falamos da atuação de um cristão que é orientado por uma cosmovisão cristã e a sua atuação pública, não significa dizer com isso que ele deve fazer da tribuna um púlpito para necessariamente ali pregar o evangelho, enfim, né? É a atuação dele como político que vai fazer a diferença. Ou seja, quando ele atua guiado por uma cosmovisão cristã, evidentemente que os frutos da sua atuação irão refletir as suas crenças e a sua fé. Então, o cristão na esfera pública, a atuação cristã na esfera pública, não é uma atuação que olha somente para os interesses de uma denominação evangélica específica. Não, vai muito além disso. Ele trabalha para todas as pessoas a partir de uma cosmovisão cristã. Até porque a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo. E nosso próximo é todo aquele que é próximo a nós, né? Indistintamente desse ser cristão ou não. Então, o cristão, na sua atuação política, ele vai atender aos interesses da sociedade e vai agir a partir de uma cosmovisão cristã. Então, como político, né, ele representa toda a sociedade e ele deve trabalhar para todas as pessoas fazendo isso. Por exemplo, fiscalizando de modo imparcial, governando de maneira justa e sendo exemplo de integridade moral e fidelidade a Deus. Essas são qualidades de uma pessoa que demonstram que é possível viver uma vida restaurada em Cristo em meio, infelizmente, a um espaço onde a sujeira moral, a corrupção, ela é muito presente. E que o político cristão ele possa, né, ser um referencial no qual as pessoas à sua volta possam ver nele aquilo que viram em Daniel, ou seja, um homem que tem o espírito dos deuses santos, se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses, né? Então, um político cristão, além de ser o representante do povo que o elegeu, ele também representa uma cosmovisão, nesse caso, a cosmovisão cristã. Um outro ponto em relação à esfera pública, né, o cristão e a esfera pública, se dá em torno hoje em dia das redes sociais. As redes sociais é uma esfera pública de razões, porque é um espaço no qual as pessoas podem expor suas ideias, contrapor as ideias contrárias e assim por diante. As redes sociais, elas foram definidas por alguns sociólogos como a ágora virtual, ou seja, a praça pública virtual. A ágora era um espaço no qual os cidadãos gregos eles se reuniam para
comercializar, para debater, para votar, para debater questões políticas, enfim. A Ágora era um espaço onde as pessoas poderiam expor as suas ideias, debater as ideias contrárias e por aí vai. Então, nessa esfera era necessário que a pessoa se preparasse para esse debate. Um exemplo disso era o papel que os sofistas, né, eles desempenhavam na formação de pessoas para debaterem, né, questões políticas na esfera pública, ou seja, na ágora, nesse espaço de discussões. Quando nós falamos dessa ágora virtual, que são as redes sociais na atualidade, nós devemos enfatizar a necessidade dos cristãos se prepararem para debater, para marcar presença nessa esfera. Então, nela, os cristãos, né, eles devem participar ativamente, mas para uma participação ativa, assertiva, é imprescindível que os cristãos façam isso de maneira muito sábia, comedida e, acima de tudo, refletindo uma cosmovisão cristã que trate o amor, trate o próximo com amor, se portando, como diz Paulo em 1 Coríntios 10:32, de modo que não deis escândalos nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, se os cristãos participarem dos debates públicos nas redes sociais e outros meios de informação, nós entendemos que é imprescindível, é necessário, né, que ele se prepare para isso. Por quê? Porque esse espaço ele é importante para nós expormos a nossa cosmovisão cristã, né? E ele também é uma ferramenta para a expansão da cosmovisão cristã em nossa sociedade. Mais uma vez, para essa participação ela realmente expandir a cosmovisão cristã, é importante que o cristão se prepare para isso, né? Compreenda aquilo que está sendo discutido e emita opiniões que possam levar as pessoas a refletirem. Por quê? Porque um posicionamento assertivo e convincente, ele vai depender do grau de compreensão e a convicção que nós temos sobre os assuntos que ali são debatidos. Uma certa vez, eu lembro que ocorreu uma greve de professores na minha cidade e então começou um debate ali nas redes sociais sobre se esses professores tinham razão de fazer greve. Greve é um direito, você pode até contestar os motivos da greve, enfim, né? Mas fazendo isso, apontando as fragilidades de maneira sábia e inteligente. E eu lembro que havia uma pessoa, uma liderança evangélica, que infelizmente foi em uma rede social e escreveu um longo texto chamando os professores de um bando de vagabundos, desocupados, e ele sendo uma liderança religiosa e que na sua própria igreja havia pessoas que eram professores, né? Então veja que esse é um posicionamento completamente equivocado, imprudente, que pode gerar mais animosidade do que um acordo. Então veja que quando nós vamos nos posicionar, nós temos que saber de quais as palavras que nós vamos utilizar nesse espaço público de razões, no sentido de convencer o outro de que o posicionamento dele pode estar errado. Então, é para isso que nós precisamos compreender que esse espaço de razões não é um espaço para você dizer tudo e qualquer coisa que lhe vem à mente, mas é um espaço no qual você pode expor suas razões de maneira sábia, de maneira prudente, sem ser agressivo e sem ser, evidentemente, mal educado, como foi nesse caso. Para finalizar, nós vamos falar brevemente sobre o cristão, a política e os governos. E para isso nós vamos trabalhar dois pontos, a participação indireta e a participação direta. Quando nós falamos de participação indireta dos cristãos, nós estamos nos referindo às escolhas que nós fizemos, né, em relação àquelas pessoas que irão nos representar
diretamente nas discussões políticas. E como nós vivemos em uma democracia indireta, nós, por meio do voto, nós escolhemos os nossos representantes políticos que irão debater os mais diversos assuntos e irão tomar algumas decisões em nosso lugar. Então, um primeiro ponto importantíssimo que nós devemos levar em consideração é relacionado aos critérios que nós utilizamos para as escolhas políticas que nós fazemos, né? Então, toda escolha ela se dá a partir de critérios. Esses critérios podem estar corretos ou incorretos, mas nós utilizamos critérios para fazer nossas escolhas porque eles são parâmetros que nós utilizamos para estabelecer comparações, né, fazer julgamentos, avaliar e assim por diante. A questão que nós devemos nos perguntar é: quais são os critérios que nós utilizamos para escolher os nossos representantes políticos? Esses critérios utilizados para escolher os nossos representantes políticos, eles estão alinhados com a cosmovisão cristã? Infelizmente, eu conheci pessoas cristãs que votavam em um determinado candidato porque esse candidato deu uma carga de brita, uma carga de areia por ocasião da eleição. Então, veja que é um critério muito imoral você decidir por um voto, votar em uma pessoa a partir de um bem que você recebe, né? Então, esse é um critério completamente equivocado para ser utilizado na escolha. Eu entendo que os nossos representantes, sejam eles nas câmaras municipais, estaduais, federais, e isso tanto no legislativo quanto no executivo, né, são pessoas que tomam decisões, que votam projetos, entre outras ações, e tudo isso vai impactar sobre a nossa vida e também para as futuras gerações. Essas pessoas devem ser escolhidos a partir de critérios muito específicos, né? E nós devemos olhar com muito cuidado para a trajetória e se essas pessoas já atuaram politicamente, para a atuação política deles ao longo do tempo. Nós precisamos avaliar criteriosamente essas pessoas a partir dos critérios de uma cosmovisão cristã. Então o fato é que os cristãos de hoje vivem em uma sociedade pluralista, em que várias cosmovisões competem entre si e, como consequência, não podemos simplesmente aplicar as leis veterotestamentárias à cultura contemporânea. Assim, desenvolver uma cosmovisão cristã em relação à política de nossos dias não é tarefa fácil. Ou seja, nós precisamos fazer essa avaliação, mas entender que vivemos em uma sociedade plural, no qual as nossas decisões se tornam cada vez mais difíceis e nós precisamos tomar essas decisões, mas precisamos compreender, considerar alguns pontos que são essenciais para nós lidarmos com essa pluralidade. Então, os autores aqui, o Goen e o Bartolomeu, eles nos apresentam 4 considerações essenciais para nós lidarmos com essas dificuldades devido à pluralidade da nossa sociedade, a pluralidade de cosmovisões que nós temos. Então, em primeiro lugar, as orientações bíblicas precisam ser levadas a sério. Em segundo lugar, precisamos nos familiarizar com a longa tradição cristã de reflexão política. Os cristãos precisam realmente conhecer essa tradição para que os recursos que ela fornece se tornem parte de nossa própria reflexão crítica quando participamos das decisões do nosso país, de quando ir e quando não ir à guerra. Em terceiro lugar, precisamos conhecer algo da história da política, de como se desenvolveu ao longo dos séculos e de como herdamos as instituições existentes hoje. Em quarto lugar, cristãos talentosos, olha só, precisam entrar na política,
sendo políticos, acadêmicos e líderes na sociedade que exercem influência direta no governo, mas também instruem outros cidadãos sobre como levar em consideração de maneira cuidadosa problemas políticos contemporâneos a partir de uma perspectiva cristã. Então observe que essas considerações, elas são muito fundamentais e objetivas para nós lidarmos com a pluralidade, né, de cosmovisões que nós temos em nossa sociedade. Para finalizar, devemos considerar a participação direta do cristão na política. E quanto à participação direta, né, nós poderíamos usar alguns exemplos importantes que a Bíblia registra. Por exemplo, José, que foi governador no Egito, Daniel, que foi governador na Babilônia, e a própria Esther, que se tornou a rainha da Pérsia, entre outros casos. Observe que, no caso de José, seu trabalho ele se estendeu para atender todas as pessoas do Egito, muito embora Deus tivesse levantado ele para perpetuar a linhagem de Jacó, para dar continuidade ao plano de Deus de salvação, mas nós vamos perceber, né, que José ele trabalhou para todo o Egito, né? E não apenas do Egito, mas o trabalho dele teve um impacto também para outras nações, né, que precisavam de alimentos. Então a gente vê que o trabalho dele era muito amplo, embutido evidentemente nessa missão de governador, estava os planos de Deus que visavam então salvar a descendência de Israel. Isso fica muito claro quando ele fala aos seus irmãos que o haviam vendido. Ele diz o seguinte: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, isso significa que o cristão, né, que está envolvido com a política, ele deve buscar compreender qual é o propósito de Deus para a vida dele lá onde ele está. Então, um político dirigido por uma cosmovisão cristã deve compreender que a soberania pertence a Deus e exclusivamente a Deus, e ele, como político, como agente público, ele também é um agente, um instrumento de Deus para os propósitos do Senhor, que muitas vezes estão para além da sua própria compreensão. O exemplo da rainha Esther demonstra também a importância, olhe só, de se ter representantes políticos comprometidos com os valores divinos, porque no caso de Esther, a gente vê que o maligno Amã, ele tinha um plano, ele arquitetou um plano de destruir com toda a descendência, com todos os judeus da Pérsia. O plano dele era erradicar todos os judeus do Império Persa. Então, esse plano maligno de Naamã só foi, digamos, interferido ou destruído porque Esther estava lá e não apenas estava fazendo parte da corte, mas ela também exercia uma influência política e ela pôde então se posicionar diante do rei Assuero, pedindo clemência pelo seu povo. Então veja que há casos em que o exercício do governo, né, por alguém comprometido com a cosmovisão cristã, pode impedir que cristãos sejam perseguidos. Porque veja que Amã, ele fez tudo dentro da legalidade. A destruição que Amã havia arquitetado contra os judeus havia sido proveniente de um acordo que ele fez com o rei Assuero para que o rei Assuero assinasse um decreto para ele pôr em prática os seus planos malignos. Então veja que muitas vezes
as perseguições, por mais que elas sejam imorais, elas ocorrem dentro da legalidade. E nós estamos vendo no nosso país algumas decisões do Ministério Público, de alguns órgãos do Estado e por influência de atores políticos, algumas decisões no sentido de perseguir aqueles que professam a cosmovisão cristã, e essa perseguição ela está acontecendo dentro da legalidade. Ela é imoral, mas ela está acontecendo dentro da legalidade, ou seja, existem leis para amparar, infelizmente, alguns tipos de perseguições que estão acontecendo em nossa sociedade dita democrática. Por isso, a importância de nós termos políticos cristãos que exerçam liderança na política, no governo, para que essas leis não sejam aprovadas, porque nós, como cristãos, não queremos perseguição para nenhum grupo de pessoas, para nenhum segmento de pessoas. Nós queremos o convívio e a paz baseada no respeito um pelo outro. Então esse é o ponto que nós devemos entender. Então, para finalizar, né, a nossa oração deve ser sempre para que Deus levante lideranças políticas sábias, justas e fiéis ao chamado divino para exercer o seu papel social no mundo político. A minha oração é para que Deus levante lideranças políticas em nosso país comprometidas com a cosmovisão cristã e com um temor profundo a Deus em seu coração, para que as suas decisões sejam sempre no sentido de honrar a Deus e refletirem uma sociedade cada vez, digamos, mais respeitada, uma sociedade cada vez mais solidária, no qual cada um tem o seu espaço, né, tem a sua voz, tem a sua vez, mas que sejam uma esfera na qual os direitos de um grupo não sejam retirados em detrimento dos interesses de outro grupo. Que Deus proteja a nossa nação. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.